Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos trazer um vídeo aqui extraordinário para você, um conteúdo assim bem elaborado, um conteúdo que com certeza muitas pessoas não têm conhecimento, e esse conteúdo é para que você possa parar e fazer uma reflexão, ok? Então nós vamos falar hoje sobre os Nefilins, tá? Sobre os gigantes da terra, como aconteceu tudo isso, os anjos caídos, o que são anjos, o que são demônios, ok? Então nós vamos estar trazendo para vocês hoje essa informação. Mas antes de nós começarmos aqui, de fato, aqui o nosso vídeo, eu gostaria que você já deixasse seu like, ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda. Eu peço por gentileza que você faça isso para que outras pessoas também possam ali absorver esse conteúdo, porque quando você dá o seu like, o YouTube, né? O algoritmo aí, ele vai jogando para mais pessoas que queiram saber desse assunto. Então eu conto com você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e não deixe de colocar lá o sininho, ok? Para que todas as vezes que a gente colocar um conteúdo aqui, você possa ser acionado, ok? Então vamos para as vinhetas e voltamos com vocês. Agora, direto para o nosso assunto, né? Esse assunto de grande relevância, eu quero dizer para você que hoje nós temos aí um assunto bastante bacana. Ele é um pouco extenso, vou gastar um pouquinho de tempo aqui com você, mas você vai sair daqui hoje sabendo muita coisa que talvez você não saiba, ok? E que você vai abrir a sua mente, abra a sua mente, porque é nesse momento que você vai estar absorvendo o grande conhecimento aqui que nós estudamos, que nós buscamos para você. Muita coisa nós tiramos da internet, buscamos as informações para que você possa ter essas informações aqui agora, ok? Então, ó, vamos junto? Então vamos falar um pouquinho sobre os Nefilins. O que é Nefilim, pastor? O que é Nefilim? Então nós vamos hoje falar sobre eles, ok? Então você vai saber um pouquinho o que é os Nefilins. Então, claramente Jesus nos dá um pré-requisito para entender o tempo da sua segunda vinda, o entendimento, né, dos tempos de Noé. Lá em Mateus capítulo 21, 37 fala sobre isso. Mas o que realmente estava acontecendo naquela ocasião, nós vamos estar abordando sobre esse assunto aqui. Com o que os dias de Noé realmente se pareciam. Como era a vida antes do dilúvio? Isso tudo é importante você saber. Mas o que realmente ocasionou o dilúvio? Então vamos adiante. Eu tirei aqui algumas passagens para que você possa se ater a essa passagem bíblica, porque todo o conteúdo que nós estamos fazendo agora no nossos vídeos, ela tem a palavra de Deus. Agora não, minto. Todas as vezes nós colocamos a palavra de Deus, porque esse é o objetivo aqui do canal Eleonante, Trilha da Teologia, ok? Eu quero ler com vocês aqui, ó, os dias de Noé. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, grave bem essa frase aqui, ó, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naquele dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Preste muita atenção nessas frases, ok? Nesses versículos aqui. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Faze para ti uma arca de madeira. Então aqui nós vemos lá em Gênesis capítulo 5, versículo 6, né? Capítulo 6, versículo em diante, ali do primeiro em diante, nós vemos que Noé, ele fala sobre isso. Então, ali em Gênesis capítulo 6, beleza? Então vamos adiante.
Aí eu tirei algumas imagens aqui para que nós possamos estar fazendo uma correlação. Interessante que nós pegamos aqui, ele tá em inglês, né? Mas dá para notar ali que tá number, ok? Aqui ó, 1323, tá? É números 13 e 23. Depois você pode ir lá e você averiguar, ok? Olha só, hoje nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Um homem tem 1,83m, mais ou menos 1,80m, mais ou menos aí. Só que, ó, antigamente eram homens gigantes, ó. Nós vemos aqui homens de até 11 metros. Até não, tinha até mais do que 11 metros. Né? São os colossais. Então, só para você ter noção, ok? Mas vamos adiante. Os filhos de Deus, né? E os gigantes. De onde surgiram toda essa temática, toda essa informação que está na história, tanto na história teológica quanto também na arqueológica. Nós vamos estar mostrando isso para vocês, ok? Então vamos lá. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram os filhos de Deus? O termo traduzido como os filhos de Deus significa no hebraico Benai Elohim, filhos de Elohim, no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó, capítulo 2, versículo 1, lá também em Jó 38, 5 e 7, e em Daniel 3, 23 e 28. Você observa que foi depois, né, do dilúvio, né? Isso já antes do dilúvio, eles eram mais altos. Nós vemos aqui e nós vamos estar trazendo essas informações aqui para vocês. Ó. Olha só que interessante. Filhos de Sete versus os anjos. Os filhos de Deus significa no hebraico Benai Elohim, filhos de Elohim, que é um termo constantemente usado no Antigo Testamento para anjos. Preste muita atenção nisso. E nunca usada para crentes no Antigo Testamento. E você observe, lá no hebraico, esse Benai Elohim, ele é usado para anjos, não para homens. Então que você entenda isso. E nós vemos aqui, ó, a relação entre os filhos de Sete e os filhos de Caim. Não gerariam uma espécie não humana, os gigantes. Então tem alguma coisa errada aí. Existem duas teorias, né, que os filhos de Sete, né, tiveram aí junto com os filhos de Deus, e outra teoria é dos gigantes. Essa que nós estamos passando para vocês. Existe a teoria que eles se deitaram com as mulheres, tá? Os homens se deitaram com as mulheres, tiveram os gigantes da terra. Gigantes aqui é praticamente uma alegoria. Mas o que é mais plausível são os gigantes. É somente pelo ato específico divino da criação. E qualquer ser criado pode ser chamado de filho de Deus. Nós vemos ali em Lucas capítulo 3, versículo 38, João 1, versículo 12, e Gênesis capítulo 6, né? Jó capítulo 1, 2, 38 e vários outros aí. Mas interessante, olha só, você pode observar que essa imagem que nós temos aqui, quem eram os gigantes? Quem eram esses gigantes? Quem eram? Então, Nefilim. O que é Nefilim? Já falei lá atrás, né, no vídeo, dizendo que os Nefilins eram gigantes, os famosos, os grandiosos daquela ocasião. É uma palavra hebraica traduzida na versão autorizada do rei Tiago, King James Version, como gigantes. Não tem outra palavra, tá ok? Nefilim significa Nefo, né? Que vem da palavra hebraica gigante. Ela vem da raiz Nefol, que significa os caídos, ok? Ou nascidos da terra. E a maioria das versões modernas da Bíblia traduziram a palavra Nefilim, ok? Então você observa bem isso aqui. Então significa os caídos. Quando a Septuaginta grega foi produzida, Nefilim foi traduzido como Gênesis, ok? Essa palavra sugere gigantes, mas na verdade faz pouca alusão ao tamanho ou força. Genes quer dizer nascido da terra, porque houve, né, o cruzamento entre o homem e os anjos caídos. Então nós vemos aqui, ó, o mesmo termo foi usado para descrever os míticos titãs gregos, sendo este em parte de origem celestial
e em parte de origem terrestre, e outros heróis lendários de origem celestial, em parte divinos e em parte terrestres, tais como Hércules, nascido de Zeus, né? Você já ouviu essa história? Muitos filmes hoje contam sobre Hércules, né? Então, eles tiraram de uma alusão, né? Eles tiraram lá de uma informação que existia lá atrás. Ninguém sai do nada, ninguém imagina aquilo que nunca viu. Então você vê que o elemento mortal, né, que você observa aqui, temos também Aquiles, o filho do herói troiano de Téfis e Peleu, né, e Gilgamesh. Gilgamesh é essa estátua que você está vendo à sua esquerda aí, ok? Com 2/3, né, Deus e 1/3 criança humana, filho de Lugalbanda e Ninsul. Palavras difíceis, mas é isso aí. Nós vamos aqui explorar um pouquinho. Então essa escultura do Nefilim Gilgamesh, né, Nimrod bíblico. Já ouviu falar de Nimrod? Então, segurando um leão com apenas uma das mãos, como fazemos com os gatinhos, né? Interessante, né? Será que essa pessoa que fez essa estátua, ela imaginou isso? Né? Um homem desse tamanho para segurar um leão? E se você sabe, o leão é muito grande. Pelo nosso tamanho aqui de homem, ele é bem exagerado para se tomar posse dessa forma como está aí na nossa imagem. E nós vemos aqui uma foto sobre a mulher, né, e ali um anjo, né, fazendo ali, coabitando com a mulher. E aqui diz assim, ó: portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão, por causa dos anjos. Lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10, ok? Então, o livro de Enoque, apesar de não ser inspirado, mas é um livro que foi achado também lá nas montanhas de Qumran, né? Quando acharam ali o Novo Testamento, ele estava lá também. Só que ele não entrou na inspiração, mas ele tem muita informação que hoje nós vemos que a arqueologia tem disseminado, tem buscado as informações, ok? Tem visto que realmente aconteceu algo extraordinário. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 5, versículo 18 e 21, diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Enoque andou, melhor dizendo, com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Enoque tinha uma missão, isso a gente vai estar contando mais adiante. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então Enoque andava com Deus, isso que é o mais importante. Judas capítulo 14, versículo 15: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Interessante que 7 é um número profético, né? É o número do descanso do Senhor. Ele faz a terra em 6 e no 7º ele descansa, né? E nós vemos aí, ó, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então você vê que tem na palavra de Deus várias citações de Enoque. Eu tirei algumas aqui só para você ter noção, né? Nós vemos aqui em 1917 um menino árabe que cuidava de suas ovelhas acidentalmente descobriu uma caverna antiga perto do Mar Morto. Isso, caverna de Qumran, né? No que se revelou numa coleção inestimável de rolos de pergaminhos antigos que logo foram conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto, ou os textos de Qumran. Os rolos continham vários livros de escrituras muito bem conservadas. Interessante isso, né? Você nota nitidamente que as mãos de Deus protegeu essas informações, né? E você vê aqui no hebraico, né, antigo, desconhecido, que foram traduzidos por um perito nesse tipo de caracteres. Um dos livros incrivelmente interessante.
e já traduzido para o nosso idioma foi o livro de Enoque. A cópia desse Gênesis apócrifo é um livro de Enoque, ok? Ele não é considerado inspirado, ele não faz parte do cânon, mas ele é um apócrifo, ok? E descoberta de Qumran remonta ao segundo século antes de Cristo. Mas esse manuscrito estava obviamente baseado em fontes muito mais antigas, quando os estudiosos finalmente tornaram público o seu conteúdo. O documento confirmava que seres celestiais dos céus haviam pousado no planeta Terra, preste atenção nisso. Mais do que isso, contava com estes seres haviam se acasalado, melhor dizendo, né, com as mulheres da Terra e estas geraram os gigantes. Está aqui uma foto do pergaminho, né, lá de Qumran, só para você ter noção que essas informações são informações que estão aí disponível para você buscar aonde você quiser. Mas interessante que Enoque, né, nós vemos lá em Enoque capítulo 8, versículo de 1 a 5, diz assim: além disso, Azazel ensinou aos homens a fazerem a espada, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos, a manufatura de ornamentos e braceletes, tudo na área de ferro, né? Na área que ele tinha domínio, esse anjo, Azazel. Então nós vemos aqui, ó, que o embelezamento das sobrancelhas, né? As pinturas, o uso de todo tipo selecionado de pedras preciosas e de toda a sorte, né, de corantes para que o mundo fosse alterado, a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amarazaki ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Você observa que tem muita gente hoje que se utiliza desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento, né, das raízes. Armex ensinou a solução dos sortilégios, feitiçaria. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, astrologia. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, chamaram e suas vozes romperam os céus. Então você observa que essas coisas lá atrás, no livro de Enoque, aconteceu. Eu coloquei aqui uma foto que eu peguei também, para que nós pudéssemos estar um pouco trazendo essa informação aqui, para que você tenha noção. Fala-se muito de Atlântida. Ah, Atlântida é uma lenda, é algo que o ser humano inventou. Não, alguém inventou isso. Ninguém inventa aquilo que nunca viu. Isso é fato. E nós vemos aqui, ó, é mito ou traços da memória do mundo antigo? Essa é a pergunta que eu lhe faço. O que levou a humanidade a desejar e se abrir a uma reavaliação de toda a sua forma de pensar e aceitar um caminho diferente? Essa é a minha pergunta. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, para que você pare para pensar. Tecnologia, a maravilha de novas formas de se construir, viajar e outros adicionais que tornaram a vida cotidiana mais fácil, deram credibilidade à mensagem deles. Aí você vê aí essa colossal aí, construção, que coisa maravilhosa, né? Isso são conhecimentos que nós perdemos. Aí você observa hoje, né, na mídia, no cinema, a gente fala muito sobre os X-Men e outros mais filmes aí que fala, né, dando aí crédito ou descrédito, não sei, aos gigantes, aos nefilins lá atrás, ó. Olha lá, os super-heróis, mitos ou lendas? Os traços da memória de um povo e o seu passado. Então você observa que muita coisa foi deixada para trás. Mas aí nós vemos também aqui um anjo, né, habitando aí com essa mulher. A memória coletiva na forma de mitos, fábulas e contos de fadas em diferentes culturas e épocas da humanidade são provas contundentes de que os nefilins existiram. Não foi num só local, mas você observa que a arqueologia ela buscou informações, buscou artefatos em todo o mundo. Na humanidade nós vemos isso. Então não pode ser uma coisa isolada, de forma alguma.
Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Né? E começaram a ferir, pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes. Nós vemos ali Enoque, né? No capítulo 7, versículo 14. Muito idêntico, né? Apesar de não ter entrado no cano, mas nós vemos que esse livro apócrifo, ele quer falar muito aos nossos conhecimentos pequenos, para que nós possamos realmente ter conhecimentos grandes. Então vamos adiante. Aí você observa na mitologia, Grécia e outros mais, Roma, né? Você observa aí, ó, centauro, os faunos, ciclopes, unicórnios, os pégasos, né? Homem misturado com cavalo, homem misturado com cabeça de touro. Então, assim, são os híbridos, né? A gente chama dos híbridos. Lobisomens, vampiros, medusa, minotauro, X-Men e super-heróis que se transformam em tudo. Então, isso lá atrás acontecia. Para pensar. Nós vemos aí o livro de Jassar. Depois os filhos dos homens começaram a ensinar a mistura de animais de uma espécie com outra, com ela a fim de provocar o Senhor. Lá no livro de Jassar 4, versículo 18. Não está escrito no livro de Jassar. Josué 10, 13. Olha lá. Eis que está escrito no livro de Jassar. Segunda Samuel, né? Segundo Samuel, melhor dizendo, do capítulo 1 ao 18. Você pegar lá, você vai observar que esse livro foi citado também. E aí está o fauno, que muitas pessoas colocam aí em filmes, né? Nós vemos aí também o guarda-roupa, o leão e o guarda-roupa, fala muito sobre isso. C.S. Lewis conta uma história sobre esses bichos, né? Uma dimensão diferente da nossa. Isso é bastante importante você saber. O ciclope é um gigante imortal com um só olho no meio da testa. Pégasus, cavalo alado, símbolo da imortalidade também. Nós vemos isso está recheado nos filmes de Hollywood, então. Agora, será que eles tiraram isso de onde? Tiraram de algum lugar. Ninguém imagina aquilo que não sabe, que nunca viu. Eu sempre tenho dito isso aqui, ok? Então nós vemos aí os híbridos, né? Mistura de espécies. Nós vemos aí lobisomens, que é homem com lobo, vampiros, homem com morcego, medusa, mulher com serpente, né? Uma coisa louca, uma coisa assim extraordinária. A gente fica até em dúvida, realmente, se isso existe, se existiu. Que doideira, né? Então, mas é uma reflexão para você, porque eles contam pra gente hoje algo, né? Como se fosse uma lenda, como se fosse algo que aconteceu, uma história sem fundamento, mas ela tem fundamento, sim. Porque os anjos, os vigilantes, cometeram tamanho crime? A pergunta que eu lhe faço, por quê? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então houve aqui uma batalha já, não só física como espiritual. Nós vemos que houve ali uma inimizade entre o homem e essa serpente. Nós sabemos quem é a serpente, né? Que beleza, pessoal. Vamos juntos com mais um vídeo aqui para vocês. Eu quero apresentar para vocês hoje o nosso site do Pinterest. Isso mesmo, do Pinterest. Temos ali várias opções para vocês e nós temos feito assim um trabalho muito bacana com várias criações ali. Temos aí várias coisas já criadas aqui no Pinterest. Olha só, para você ter uma ideia, né? É o Marketing Digital Power. Ele é um antes. Olha só, para vocês terem uma ideia, 741 visualizações mensais e muitos aqui conteúdos para vocês, ó. Desde vídeos, né? Temos aqui também a parte de estudar teologia, né? A parte de marketing digital, fé e política, muita coisa para vocês aqui. Temos algumas coisas separadas para vocês aqui, ó, só para vocês terem noção. Olha só, todos os pins, ó, ganhar dinheiro. Temos uma área só para você explorar, para você aprender a ganhar o seu dinheirinho, ter a sua renda extra. Isso mesmo, renda extra. Parceiro de Magalu, como eu disse, né? Temos aí
colchões terapêuticos. Experimente muitas coisas aí, ó. Parte de robótica, né? Temos muita coisa para você, ó. Isso é só a área de ganhar dinheiro, tá bom? Então vamos aqui mais adiante, ó, só para vocês terem noção. Estou apresentando aqui para vocês o Pinterest aqui do Eleon, né? São muitos vídeos. Eu explico para vocês como vocês ganham uma renda extra. Isso é muito bacana para que você possa colocar um dinheirinho nessa pandemia no bolso, ok? Para colocar no bolso. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui que eu colocar no canal e você vai poder explorar um pouquinho mais ali. E também aproveita, entra, nos segue lá no Pinterest para que nós possamos ter mais e mais conteúdos para vocês, tá bom? Eu quero fazer esse vídeo bem rapidinho aqui para vocês terem noção que o Pinterest é um dos sites, uma das plataformas mais visitadas hoje. Ela está assim crescendo, tendo um crescimento muito bacana. E aqui você também pode não só colocar aquilo que você tem feito como conteúdo, também ganhar a sua renda extra e outros pormenores, ok? Então, mais uma vez eu quero agradecer a você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso link do Pinterest para que você entre e explore também. Não deixe de sair aqui, antes de você sair, colocar o seu like. Se inscreva no canal Eleon Nantes, Trilha da Teologia, Marketing Digital. Um grande abraço para vocês, fica com Deus.